porque dois deputados federais, o Luiz Lima, do PL, e o Felipe Carreiras, do PSB, apresentaram um requerimento de urgência para votar um projeto de lei que propõe isentar do imposto de renda as premiações recebidas pelos atletas medalhistas olímpicos. Eles contam já com 500 assinaturas favoráveis e a proposta é reconhecer o valor simbólico, prático das conquistas olímpicas para o Brasil, incentivar a prática esportiva, né? E ainda, segundo o texto, isso tem pouco impacto financeiro nos cofres públicos e seria uma ajuda a mais a esses atletas que batalham muito. Eles pretendem colocar isso em pauta rapidamente. Em um vídeo nas redes sociais, o deputado Luiz Lima falou da possibilidade do projeto ser pautado pelo presidente Lira o quanto antes. O parlamentar foi nadador olímpico, chegou até a ganhar uma medalha em Jogos Pan-Americanos na década de 90. E aí, tem que tirar aí o imposto de renda das medalhas, ô Sakamoto? O que você acha? Você vota sim ou não? Então, até para deixar claro, as medalhas já não têm imposto de renda, né? Nunca teve, até o Ministério da Fazenda veio a público dizendo que a medalha em si, o pedaço de metal, né, a medalha, não incide imposto. Sobre o qual incide imposto, e eu acho que é o que os dois deputados estão tentando alterar, é a premiação relativa ao ganho de medalha. O Comitê Olímpico Brasileiro dá até R$ 350 mil por indivíduo, no caso do ouro, por exemplo, para quem ganha uma medalha de ouro. E aí depois vai mudando. Quem ganha prata ganha um pouco menos, o bronze ganha um pouco menos. Equipes, são equipes pequenas, tem uma premiação por indivíduo. São equipes maiores, tem uma premiação ainda menor. Mas a premiação individual máxima, que é de R$ 350 mil por indivíduo, ao que tudo, pelas informações que foram prestadas, há imposto sobre isso, que tem que declarar imposto de renda. E uma vez declarado o imposto de renda, o leão vai morder um pedaço, né? Ao contrário do que estava sendo divulgado, que a medalha em si incide imposto, e aí o governo ia querer ficar com um pedaço da medalha, isso não é verdade. Agora, o que os deputados estão querendo colocar é que estão querendo tirar o imposto de renda dessa premiação, porque no Brasil, toda premiação tem imposto de renda, incide imposto de renda. Por exemplo, se você ganha na Mega Sena, você paga imposto de renda. Se você ganha na Loto Fácil, você paga imposto de renda, né? Tem muita gente que não sabe fica frustrado, como se ficasse frustrado por ganhar 200 milhões e um pouco a menos fosse fazer muita diferença. Mas premiação incide imposto, né? E é isso que acho que que o Congresso Nacional está discutindo diante dessa premiação. É, a questão só, Fabiola, é o seguinte: por mais justo que eu acho, até porque essa premiação acaba sendo, sim, também uma fonte de cofinanciamento do esporte brasileiro, né, e desses medalhistas olímpicos e de incentivo. A pergunta é: o que vai ser feito com relação a outras premiações de outros tipos, premiações acadêmicas ou essas coisas e tal? Porque na hora que você abre abre e olha, permitindo para cá, outras premiações vão pedir isonomia também. E aí o negócio vai se abrir de uma maneira geral. Aí, novamente, para não ser oportunista, né, e para não ser simplesmente pensando neste momento e tal, seria importante fazer um debate sobre a premiação de uma maneira geral e não simplesmente para a questão olímpica. Você explicou super bem aí, porque do jeito que eu falei, parece que a medalha é taxada, né? E na verdade é a premiação que é paga pelo COB, inclusive. Eu até peguei a lista aqui dos valores, por exemplo, para o ouro, R$ 350 mil, para prata, R$ 210 mil, para o bronze, R$ 140 mil. E esses valores representam, inclusive, já um aumento do que aconteceu em Tóquio, né? Teve um aumento de 40% em relação da premiação de Tóquio, quando o ouro na época era R$ 250 mil. A Rebeca Andrade, por exemplo, a nossa maior medalhista da história e também nesses Jogos Olímpicos, ela soma R$ 826 mil pelos seus 4 pódios até aqui nos Jogos da França. E aí seria justamente tirar os impostos desses valores recebidos pelos medalhistas. E aí, Raquel, o que você acha? Olha, Fabiola, toda a minha admiração pelos nossos medalhistas olímpicos. A gente sabe o tanto que eles ralam, o tanto que o esporte é subvalorizado no Brasil. Mas eu vou ser polêmica aqui. Pelo amor de Deus, gente, é o país da meia entrada isso aqui, né? Assim, qualquer oportunidade que tem, o Congresso vai e inventa uma maneira de aparecer, surge um deputado querendo fazer uma medida para ir lá e morder um naco no dinheiro da viúva.
sabe? Você não pode fazer uma medida oportunista dessa de repente, é como o Léo estava falando. Aí vão ter outras premiações, tem premiações acadêmicas, tem premiação disso e daquilo. Assim, todo mundo se julga no direito nesse país de pagar menos imposto. Vai ter sempre um levantando a mão e falando meu pirão primeiro. Ah, não, a minha atividade é pouco remunerada. Ah, não, eu trabalho muito. Ah, não, isso aqui que eu faço não é muito reconhecido. Olha, não, o meu setor não pode pagar imposto, porque realmente, olha, a gente aqui, a gente dá um duro danado, não dá para fazer. A gente viu essa discussão na reforma tributária a exaustão. E no final das contas, saiu lá uma reforma tributária que, enfim, a gente comemora finalmente, unificou os impostos sobre consumo no Brasil, mas a gente viu um monte de penduricalho ali que saiu, até plano de saúde de PET tendo ali benefício, sabe? Então, assim, vamos parar com o oportunismo e discutir as coisas com seriedade no país, sabe? É através de isenção de imposto de renda de medalhista olímpico que você vai estimular o esporte no Brasil? Não é, né? Você vai estimular o esporte no Brasil dando um orçamento decente para o Ministério do Esporte, incentivando as categorias de base, fazendo políticas de fomento dentro das escolas. É uma política decente, não é indo lá e tirando o imposto de renda daquele medalhista que se esforçou para caramba, beleza, a gente está todo mundo vibrando por você, mas indo e não pagando o imposto de renda dele. Sabe, assim, não dá para a gente tratar essas discussões com esse oportunismo que a gente trata. O país da meia entrada. É isso. Raquel, é uma discussão. E você, Josias, fica de qual lado aí, hein? Oportunismo raso, barato, reles, Fabiola. Preciso, inclusive, citar o nome dos deputados para ficar bem claro. Luiz Lima, que é um deputado do PL do Rio de Janeiro, e Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, que mostra, um é do Partido Socialista, o outro é do PL do Bolsonaro. Mostra que o oportunismo não respeita limites ideológicos, né? O oportunismo do mais barato mesmo, tá? Os parlamentares estão querendo tirar uma casquinha do prestígio dos atletas que ganharam medalha na Olimpíada. E não são só os dois, né? Tem lá 495 assinaturas de deputados pedindo que esse projeto tramite em regime de urgência, né? Isso me faz lembrar, Fabiola, um outro episódio, mal comparando, né? Que não são comparáveis, mas houve, depois da Copa do Mundo de Futebol de 94, houve o caso do voo da Moamba. Chegaram no Brasil os jogadores da seleção brasileira e a equipe técnica também, e não passaram pela inspeção da alfândega, né? Queriam se livrar da fiscalização da Receita Federal. Como qualquer viajante, você vai para o exterior, você tem que passar na alfândega, né? E trouxeram alguma coisa em torno de 17 toneladas de bagagem dos Estados Unidos. Havia de tudo, aparelho de televisão, equipamento eletrônico, geladeira, forno, até o Ricardo Teixeira, que na ocasião dirigia a CBF, trouxe até um equipamento para chopp, né? E queriam deixar de pagar imposto, né? A Receita Federal engrossou, porque o secretário de então foi consultado, ouvido, isso era governo Itamar, se não me engano, e ele não, mandou inspecionar todo mundo. Depois, alguns já haviam passado, depois deu escândalo, isso virou um grande escândalo. E é um escândalo. Se existe a regra, a legislação prevendo a tributação, inclusive da loteria esportiva, qualquer prêmio. Eu vi uma entrevista ontem da Rebeca Andrade, ela se apresentou como uma trabalhadora. Perguntaram para ela se ela considerava um grande feito. Ela, muito humildemente, falou: olha, eu fiz a minha obrigação, esse é o meu trabalho. Eu entrei no tablado ali e cumpri a minha obrigação, fiz o meu trabalho. Então, se ela recebe uma premiação pelo trabalho que realizou, muito dignificante, está todo o país feliz pelos feitos da Rebeca, maior medalhista da história do Brasil. Agora, é assim, a regra é assim, a legislação prevê que
os prêmios também são tributados. Então, não dá para fazer uma regrinha oportunista, aprovar um projeto no Congresso Nacional para isentar essa premiação dos atletas olímpicos. Não dá, oportunismo barato, e o que se espera é que isso não vá